Olá, hoje eu quero tratar de um tema específico. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão da justiça social, sobre a desigualdade social e o tema que eu quero refletir hoje com vocês é sobre a desigualdade social no Brasil. E o tema para essa reflexão é desigualdade social no Brasil, realidades e desafios. Primeiramente, eu quero abordar esse tema porque eu acredito que ele é de suma importância para a nossa realidade. No Brasil, a desigualdade social ela é um tema profundamente enraizado na história, na cultura e na estrutura socioeconômica do nosso país. Ao longo dos séculos, vários fatores históricos têm se apresentado que contribuíram para a formação de uma das sociedades mais desiguais do mundo. E essas desigualdades se manifestam de diversas formas, incluindo disparidades de renda, acesso desigual à educação e também à saúde, discriminação racial e de gênero, entre outros aspectos. Então, a importância de discutir a desigualdade social no Brasil não pode ser subestimada. Ela afeta milhões de pessoas em todo o país, impedindo o desenvolvimento humano, quebrando com a unidade social e comprometendo o progresso econômico e o desenvolvimento sustentável. Além disso, a desigualdade ela tem impactos diretos na violência urbana, na qualidade de vida e na estabilidade política do país. Quando nós compreendemos as causas e as consequências da desigualdade social no Brasil, nós vamos poder identificar maneiras de combatê-la de forma eficaz. E isso requer uma abordagem integral que aborde não apenas as questões econômicas, mas também as estruturas políticas, sociais e culturais que fazem com que essa desigualdade se alastre. Então, por isso é fundamental nós promovermos políticas públicas inclusivas, programas de redistribuição de renda, acesso universal à educação e à saúde, além de combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Portanto, quando a gente fala desse assunto, é necessário entendermos que a discussão e o enfrentamento sobre esse tema é uma questão de justiça, é uma questão de direitos humanos e de desenvolvimento sustentável. Logicamente, esse é um desafio muito complexo, mas ele é de suma importância e que vai exigir o envolvimento de todos os setores da sociedade, governos, empresas, organizações da sociedade civil e cidadãos comuns como eu e você. Então, somente através do compromisso coletivo e da ação coordenada, nós vamos poder construir um país mais justo, um país mais equilibrado, um país de igualdade e que possa ser inclusivo para todos os brasileiros. Então, partindo disso, partindo dessa introdução, eu quero fazer uma apresentação da desigualdade social no Brasil dentro de um olhar histórico. Primeiro, nós precisamos entender que a desigualdade social no Brasil tem raízes muito profundas que nos remontam, nos leva de volta ao período colonial. Durante os séculos da colonização portuguesa, a economia brasileira foi estruturada em torno da exploração dos recursos naturais, principalmente o açúcar e depois o ouro. E essa exploração era baseada no trabalho escravo africano, que foi responsável por essa acumulação de riquezas na mão de uma pequena elite, já no período colonial. E depois, quando nós temos a independência do Brasil, no ano de 1822, essa elite dominante ela manteve o seu poder econômico e político, acabando por consolidar, por se fortalecer ainda mais e fazer com que essas desigualdades se tornassem ainda mais visíveis.
o país continuou a depender da mão de obra escrava. E mesmo após a abolição da escravatura, que se deu em 1888, nós vamos perceber que essa abolição ela não foi acompanhada de políticas efetivas de inclusão social dos negros que haviam sido libertos. Não, pelo contrário. O que promoveu-se a partir de então foi um estado de marginalização, de uma situação onde os negros eles se viam agora numa situação de pobreza, numa situação de fome, e isso se acentuou cada vez mais no nosso país. Quando nós chegamos no século XX, o Brasil acaba passando por transformações econômicas significativas. Por exemplo, nós temos o processo da industrialização, nós temos esse movimento de urbanização, onde a cidade ela vai ganhando forma e consistência. Porém, essas mudanças não foram acompanhadas por políticas públicas eficazes que pudessem combater a desigualdade. Esse processo de urbanização rápida, de crescimento rápido da cidade, gerou cada vez mais a formação de guetos, de favelas, de bairros periféricos, fazendo com que as condições de vida das pessoas se tornassem precárias. Depois nós temos um período marcante no nosso país, que é o período da ditadura. E nesse período, algumas políticas econômicas que foram voltadas para o crescimento contribuíram para que houvesse uma concentração de renda em nosso país. E, consequentemente, gerou desigualdade social. Por quê? Porque houve uma falta de investimento em educação, saúde e na infraestrutura mais básica. Isso levou cada vez mais à exclusão social e econômica de grandes segmentos da população. No final dos anos 80, nós temos aquele momento da redemocratização, onde nós temos aquele momento das diretas já, aquele momento onde nós voltamos para o direito do voto, e nesse cenário, ali do final dos anos 80, a desigualdade social ela se apresenta como um grande desafio. Naquele momento ali, final dos anos 80, início dos anos 90, a economia brasileira ela começa a enfrentar ciclos de crescimento e de recessão. Porém, a distribuição desigual de renda e de oportunidades ainda persiste e vai se tornando crescente. Por exemplo, questões como o acesso desigual à educação, serviços de saúde precários, discriminação racial e de gênero, falta de acesso à terra para trabalho, continua crescente ali nos anos 90. E dali em diante, nós começamos a ter algumas mudanças no nosso cenário nacional. Nós terminamos o fim dos anos 90 e já essa virada de século com muitos desafios, mas eu vejo que essa entrada no século XXI começou muito lentamente, mas começou a trazer uma consciência política, uma consciência social e uma responsabilidade para muitos em relação a esse assunto. Porém, as demandas se tornaram muito grandes e, em detrimento disso, nós temos visto que a luta por essa igualdade social, a luta por um país melhor, é um desafio diário, é um desafio presente em nossa história e que provavelmente nas próximas décadas e por que não talvez no próximo século ainda seja algo que nós teremos que ter uma responsabilidade e tomar iniciativas para que algumas mudanças possam acontecer. Já temos vivido algumas mudanças significativas, principalmente nessa virada de milênio, mas ainda assim temos muito pelo que se fazer. Então, pensando nisso,
Compreender a formação histórica da desigualdade social no Brasil se torna fundamental para desenvolvermos abordagens eficazes para poder combatê-la. E isso requer um conhecimento das injustiças do passado e um compromisso com políticas públicas inclusivas que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento humano para todos os brasileiros. Por isso, eu quero abordar 5 tópicos aqui, cuja finalidade vai ser nós fazermos um retrato dessa desigualdade e de como podemos lidar ou refletir sobre isso. E eu quero apresentar nesse momento, nesse primeiro tópico, um panorama da desigualdade social no Brasil. E esse é um fenômeno que se apresenta de inúmeras formas. Ele é um fenômeno bastante complexo, que se manifesta em diversas áreas da vida dos brasileiros. Para que a gente possa compreender esse panorama da desigualdade social no país, é necessário nós analisarmos uma série de indicadores socioeconômicos que vão refletir essa realidade. E o primeiro indicador, a qual eu quero tratar, é exatamente sobre a questão da renda, da distribuição de renda no Brasil. A desigualdade da renda no Brasil ela é uma das maiores do mundo. Para que vocês possam ter ideia, indicadores como o Gini, eles revelam uma distribuição extremamente desigual. Você vai ver que os 10% mais ricos do Brasil detêm uma parcela significativa da renda nacional, enquanto uma grande parte da população vive com recursos muito limitados. A diferença entre os rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres é alarmante. E com isso, faz-se necessário políticas de redistribuição de renda e inclusão social. O segundo aspecto, o segundo indicador que eu quero apresentar aqui, está atrelado à educação. Embora o acesso à educação tenha melhorado muito nas últimas décadas, ainda existem desigualdades significativas no nosso país. Por exemplo, as áreas urbanas, compostas pelas cidades, geralmente têm melhores escolas e mais oportunidades educacionais do que as áreas rurais. Além disso, o acesso à educação superior continua sendo limitado para muitos brasileiros, especialmente aqueles de baixa renda ou de áreas remotas. O terceiro indicador que eu quero apresentar aqui é a questão regional. O Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E isso leva a muitas desigualdades regionais em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Você vai perceber que algumas regiões, como o Sudeste e o Sul do país, concentram a maior parte da riqueza e do desenvolvimento. E outras regiões, como o Norte e o Nordeste, ainda hoje, enfrentam altos índices de pobreza, falta de infraestruturas e de serviços básicos. O quarto indicador que eu quero apresentar aqui é o problema da saúde, a questão da saúde no Brasil. O acesso à saúde no Brasil também é marcado por muitas desigualdades. Enquanto os mais ricos podem pagar por serviços de saúde privados e de alta qualidade, os mais pobres dependem do Sistema Único de Saúde, o nosso conhecido SUS, que muitas vezes enfrenta problemas de superlotação, falta de recursos e longas filas de espera. Isso resulta em disparidades nos índices de morbidade e mortalidade entre diferentes grupos no nosso país. O quinto indicador é a discriminação racial e de gênero. Nós vivemos num país onde a desigualdade social também é influenciada por fatores como discriminação racial e de gênero. Mulheres e pessoas negras enfrentam obstáculos adicionais no acesso a oportunidades de emprego, de educação e de serviços básicos, e isso faz com que a desigualdade aumente. Então, esse panorama no Brasil é marcado por esses desafios complexos
que estão todos muito interligados. Compreender essa desigualdade, ela também se torna fundamental para que a gente possa promover programas de inclusão, que possa garantir esse equilíbrio social e a oportunidade para todos os brasileiros. O sexto indicador que eu quero falar aqui é o quesito moradia. A habitação também é um outro indicador importante da desigualdade no nosso país. Muitas famílias de baixa renda vivem em condições precárias, e como, por exemplo, as favelas, as comunidades e principalmente áreas de ocupação irregular, onde elas vão enfrentar problemas de saneamento básico, acesso à água potável e também segurança. Enquanto isso, os mais ricos têm acesso a moradias de qualidade e segurança em áreas urbanas bem desenvolvidas. O sétimo indicador que eu quero apresentar é o quesito segurança. A segurança pública é uma preocupação importante no Brasil, e a desigualdade social muitas vezes está associada às taxas mais altas de criminalidade e violência em áreas de baixa renda. A falta de oportunidades econômicas, de educação de qualidade e acesso aos serviços básicos pode contribuir para o ciclo da pobreza e também da violência em muitas comunidades marginalizadas. Bom, partindo disso, nós vamos pensar agora sobre o porquê. Quando nós olhamos o porquê desse fato acontecer, né? Quando nós olhamos para esses índices, eles são consequências de toda uma cultura, de toda uma construção social. Para isso a gente precisa examinar as estruturas que geraram essa desigualdade no nosso país. Então nós vamos ver que no Brasil essa desigualdade ela é resultado de uma série de causas estruturais profundamente enraizadas na história, na política, na economia e na cultura do país. Para que a gente possa entender a origem dessa desigualdade, é necessário examinar alguns dos principais fatores que contribuem para a sua disseminação. E o primeiro de todos, tem a ver com a nossa herança colonial e com a escravidão. A desigualdade social no Brasil ela tem a sua raiz histórica nessa herança colonial e na escravidão africana. Durante séculos, a economia brasileira foi baseada na exploração de mão de obra escrava, o que resultou na concentração de riqueza nas mãos de uma pequena elite branca. Após a abolição da escravatura, a população negra foi deixada à margem da sociedade, sem acesso aos mesmos direitos e oportunidades que os brancos. Isso porque nós também precisamos considerar os índios, a população indígena. O Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi uma colônia de habitação, uma colônia de residência, o Brasil ele foi uma colônia de exploração de Portugal. E esse fator de ter se tornado uma colônia de exploração fez com que a mentalidade do brasileiro, que a alma do brasileiro se tornasse uma alma escravizada. Você pode ver que dentro da nossa sociedade, as pessoas elas não enxergam de forma assim geral, na grande maioria, o rico com bons olhos. Quando você pega novelas no Brasil, filmes, você pode ver que normalmente os vilões, principalmente nas novelas, nas peças teatrais, os vilões são ricos. Por quê? Porque isso está atrelado a um psiquismo coletivo, está atrelado a uma construção ideológica, está enraizada na mente do nosso povo. Como o nosso povo foi explorado por uma elite branca e rica, a imagem que se foi construída é de que o rico é mau, do que o rico é aquele que explora, o rico é aquele que tira, e ser rico é visto com maus olhos. Você pode ver que no processo
até mesmo de catequização, o processo onde a igreja ela catequizou os índios e também os africanos. O conceito que era lhes dado é que ser nobre, ser santo, ter uma vida piedosa, era ter uma vida pobre. E quando você olha para isso, você consegue ver a religião sendo usada como um instrumento de manipulação, porque a igreja estava atrelada a esse processo, ou contribuiu de alguma forma para esse processo de exploração se intensificar no nosso país, moldando a mente do nativo a essa ideia de que a pobreza, a falta, a escassez é sinônimo de virtude. Com isso, o que foi acontecendo? A nossa cultura, a nossa sociedade, ela foi se tornando uma sociedade onde as pessoas elas entendem que elas têm que trabalhar arduamente, duramente, de forma extremamente sofrida, e com isso ganhar com muito sacrifício o pão de cada dia. Mas vamos dizer que o conceito de prosperidade, de se tornar alguém rico, por muitos séculos se tornou meio que um bloqueio na mente da grande massa, da grande população brasileira. Por quê? Porque desde o princípio fomos ensinados a pensar que viver uma boa vida é pecado, que viver uma vida luxuosa é ostentação e é vaidade. E isso por parte como uma herança da igreja que estava nesse processo de colonização no nosso país. E do outro lado, o olhar para o senhor de escravos, o senhor de engenho, o fazendeiro rico, que oprime os escravos, que violenta as escravas empregadas, gerou o protótipo de que o rico é mau. E isso se tornou uma situação escravizante na mentalidade do nosso povo. Então, essa herança colonial, essa herança histórica, essa herança cultural, e por trás de tudo isso, essa herança ideológica, e por que não dizer até mesmo esse estado de escravidão espiritual na consciência das pessoas, faz com que a vida das pessoas se torne uma vida construída à margem da felicidade. É como se não tivéssemos nascido para ser felizes. Isso estivesse muito arraigado no inconsciente coletivo da nossa população. Ou seja, é algo que está na fonte e precisa ser tratado na mente e no coração de cada um de nós aqui no Brasil. Mas um outro problema também histórico que contribui para toda essa desigualdade foi a concentração de terras e de latifúndios. A distribuição desigual de terras no Brasil é um outro fator de suma importância que contribui para a desigualdade social. Grandes latifúndios, grandes propriedades agrícolas concentram a posse da terra na mão de poucos, enquanto milhões de brasileiros vivem em condições precárias em áreas urbanas e rurais. Isso limita o acesso à terra, recursos naturais e oportunidades econômicas para grandes segmentos da população. Então, essa questão das terras improdutivas, logicamente que essa é uma das pautas que mais geram discussões no nosso país, que há inúmeros posicionamentos sobre tudo isso. Mas fato é que quanto mais existem pessoas com grandes quantidades de terras, você vai ter muitas pessoas nessas áreas rurais que são empurradas a migrarem para cidades porque não tem trabalho, porque não tem condições de sobrevivência no campo, e aí tentam vir para cidades para viver e acabam vivendo sob condições de miséria
e acabam tendo que viver na periferia, viver à margem da sociedade, viver em locais e construir moradias em lugares de risco, acentuando essa dimensão de injustiça, de desigualdade e de pobreza. E um outro fator é o sistema político e econômico. O sistema político e econômico do Brasil também desempenha um papel significativo na proliferação dessa desigualdade. Políticas públicas inadequadas, a corrupção. Nós vivemos em um dos países mais corruptos do mundo, com alto índice de corrupção. Temos a falta da transparência, o favorecimento das elites econômicas. Tudo isso vai levando o quê? Vai levando a sociedade a criar estruturas de poder. Essas estruturas de poder, elas erguem, coloca em um estado de conforto, de prazer e de luxo uma minoria, e a maioria ela passa a viver uma dimensão de sofrimento e dor. Também nós vamos ver que a falta de acesso a serviços básicos é um outro fator de suma importância para que haja desigualdade no nosso país. E esses acessos básicos, nós estamos falando de educação, de saúde, moradia, segurança, os itens que eu falei há pouco, que são os nossos indicadores sociais. Com isso, nós vamos tendo esse ciclo de pobreza, de miséria e de exclusão social se tornando cada vez uma crescente em nosso meio. E, diante disso, o que devemos fazer? Como a sociedade deve agir? Como eu disse, esse é um problema de todos. Esse é um problema do povo brasileiro. Esse é um problema da nossa sociedade, da nossa história. E para isso, há necessidade de serem construídas políticas públicas e programas de combate à desigualdade. Nos últimos anos, aliás, nas últimas décadas, o Brasil adotou uma série de políticas públicas e programas ao longo do tempo para enfrentar a desigualdade social e promover a inclusão social e econômica. Alguns dos principais programas incluem transferência de renda, cotas raciais e ações afirmativas. Vamos analisar algumas delas aqui. Um dos principais programas de transferência de renda que se estabeleceu no nosso país foi o Bolsa Família. Ele foi criado em 2003. A finalidade dele era reduzir a pobreza e a desigualdade por meio da transferência direta de recursos para famílias em situação de extrema pobreza. O Bolsa Família, ele foi, na época, elogiado pelo seu papel na redução da pobreza e da desigualdade no país. Porém, com o passar dos anos, passou a enfrentar desafios relacionados à sua implementação e à sua eficácia, como, por exemplo, a necessidade de aprimorar os critérios de seleção das famílias para garantir um acompanhamento adequado das famílias beneficiárias. E com isso a gente vai ver que aquele fator que eu já citei há pouco da corrupção, que é um fator que está presente como um vírus na nossa sociedade, esse fator da corrupção invadiu essa política pública de transferência de renda e isso fez com que nos últimos anos o Bolsa Família não tivesse mais, ao olhar na janela do mundo, não tivesse mais a mesma eficácia, o mesmo olhar que a sociedade via como na época em que ele surgiu. Nós também tivemos um outro programa de transferência de renda que se deu exatamente na pandemia, que foi o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial ele teve por finalidade ajudar as famílias em nosso país
em um dos momentos mais delicados da história do nosso povo, e por que não dizer, num dos momentos mais marcantes da história contemporânea. Ele ajudou inúmeras famílias, ele perdurou por alguns anos, mesmo depois do término da pandemia, ele ainda perdurou mais um tempo, e ele foi um programa que, ao meu ponto de vista, ele foi um programa eficaz em muitos aspectos. Porém, não se tornou duradouro, ele não pôde ter continuidade. Nós vamos ver um outro tipo de política pública, que são as cotas raciais. O Brasil acabou implementando políticas de cotas raciais e ações afirmativas em universidades públicas e no serviço público para promover a inclusão de pessoas negras, indígenas e de baixa renda. Essas políticas elas têm sido objeto de controvérsias, aliás, de muitas controvérsias, principalmente nesses últimos anos, mas também têm sido elogiadas por contribuir para a diversidade e representatividade em instituições de ensino e no mercado de trabalho. Porém, nesse exato momento, elas enfrentam desafios relacionados à resistência de grupos contrários, ela enfrenta problemas de questões legais, e é uma política, é um programa que ele vai necessitar de muita avaliação, porque hoje se coloca muito em xeque a eficácia desse programa de auxílio. Nós podemos ver de vez em quando, sempre alguma reportagem ou em algum jornal, em algum momento onde pessoas se reúnem para debater questões sociais e onde são levantadas esse tema desse programa social das cotas, e você vai vendo que para muitos hoje no Brasil ela não se mostra eficaz, ela não visa ajudar tanto assim as pessoas. Então é algo que vai precisar de uma reavaliação e de ver o quanto pode ou não ajudar no combate à desigualdade no nosso país. Nós temos também tido nas últimas décadas o desenvolvimento de programas de habitação e desenvolvimento urbano. O governo brasileiro implementou diversos programas de habitação e desenvolvimento urbano para enfrentar essa desigualdade social em áreas urbanas. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que subsidia a construção de moradias populares para famílias de baixa renda. Esses programas também têm enfrentado desafios como a falta de infraestrutura adequada, ocupação irregular de áreas de risco e dificuldades de acesso a serviços básicos. Na educação e saúde, nós temos visto políticas públicas voltadas para a melhoria da educação e da saúde, que também têm desempenhado um papel importante nesse combate à desigualdade social. Investimentos em educação de qualidade, acesso a serviços de saúde e programas de prevenção e promoção da saúde são fundamentais para reduzir essas desigualdades socioeconômicas. No entanto, o que a gente precisa ver é que essas políticas têm enfrentado desafios, como, por exemplo, a falta de financiamento adequado, têm lidado com infraestruturas precárias e as desigualdades regionais na oferta de serviços. Então, embora nós tenhamos esses programas sociais que estão em vigência no nosso país, todos eles precisam de melhorias, todos eles precisam de aperfeiçoamento. E nós entendemos que na política de desenvolvimento, tanto de uma empresa, tanto de uma sociedade ou de algum projeto, essa visão da melhoria, esse conceito de melhoria, de reavaliação, é de suma importância. Não podemos fechar os olhos e não podemos virar as costas para esses programas que já fazem parte já estão em vigência, né, no cenário brasileiro, e que eles precisam serem
melhorados, que eles precisam ser reavaliados. E necessário também a construção de novas políticas, de novos programas para lidar com essas situações. Resumindo, então, nesse quesito das políticas públicas e esses programas de combate à desigualdade social no Brasil, nós entendemos que eles têm um papel importante para a redução da pobreza e da exclusão social, porém todos eles estão enfrentando uma série de desafios, de limitações relacionadas à sua implementação, à sua eficácia, à sua sustentabilidade a longo prazo. Por isso é de extrema importância continuar avaliando e aprimorando essas políticas, para garantir que elas atinjam seus objetivos e promovam uma sociedade mais justa e inclusiva para todos os brasileiros. E nesse último tópico, eu quero mostrar e apresentar para vocês alguns exemplos de iniciativas de combate à desigualdade social. No nosso país têm aparecido diversas iniciativas, tanto de organizações da sociedade civil, empresas, projetos comunitários, ou ONGs, que têm trabalhado de forma eficaz para reduzir a desigualdade social no Brasil. Vou apresentar alguns exemplos de casos que têm sido bem-sucedidos. Nós temos no Brasil o Instituto Ethos. O Instituto Ethos é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para promover a responsabilidade social, empresarial e também a sustentabilidade. Eles desenvolvem projetos e programas voltados para a promoção da inclusão social, combate à discriminação e a promoção da equidade, da igualdade de gênero e de raça no ambiente corporativo. O site da Ethos é institutoethos.com.br. Nós temos um outro programa, né, uma outra iniciativa particular que é chamada Movimento Black Money. O Movimento Black Money é uma iniciativa que visa promover o empreendedorismo e o empoderamento econômico da população negra no Brasil. Então, no Black Money, eles oferecem cursos, mentorias e até mesmo apoio financeiro para empreendedores negros, além de promover o consumo consciente em comunidades afrodescendentes. Até porque a população negra no Brasil forma um percentual de 67% do povo brasileiro. Então, no nosso país, somos a maioria de etnia negra. Nós também temos outros programas, como por exemplo o programa Criança Esperança ou Teleton, que nós vemos sendo anualmente feita uma campanha em prol desses programas sociais, né? O Criança Esperança ele é promovido pela Rede Globo em parceria com a Unesco. E por conta disso, você tem aquela questão do programa Criança Esperança, que a finalidade é arrecadar recursos para apoiar projetos sociais em todo o Brasil. Eles têm financiado iniciativas voltadas para educação, cultura, esporte e inclusão social de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. E a gente tem o Teleton, que ele visa ajudar a ACD, que tem por finalidade criar condições de ajudar as crianças com deficiência em nosso país, que também tem um percentual considerável de pessoas com necessidades especiais, principalmente crianças. Então, esses dois programas eles têm essa finalidade de captar esses recursos para apoiar esses projetos. Nós também temos o chamado Coletivo Papo Reto. O que é o Coletivo Papo Reto? Ele é uma iniciativa comunitária que é realizada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e que se utiliza de comunicação e tecnologia para promover a cidadania e os direitos humanos. Lá eles desenvolvem projetos de educação, cultura e mídia comunitária, além de atuarem no enfrentamento da violência policial e na defesa dos direitos das populações marginalizadas.
E em 2020, nós tivemos oficialmente a instituição da Rede de Bancos de Alimentos. Em setembro de 2020, se tornou legalizado, se tornou uma lei. O que vem a ser a Rede de Bancos de Alimentos? A Rede de Bancos de Alimentos é uma rede de organizações que atua na arrecadação e também na distribuição de alimentos para pessoas em situações de vulnerabilidade. Isso tomou forma e foi consolidado exatamente no período da pandemia, ok? Você pode até consultar no próprio site do governo, no gov.br, sobre esse programa de rede de bancos de alimentos. Então, eles trabalham em parceria com supermercados, empresas e voluntários para evitar o desperdício de alimentos e também garantir o acesso à alimentação nutritiva para as comunidades carentes em todo o país. Outros exemplos que eu quero mostrar também para vocês é o Banco da Família. O Banco da Família é uma instituição financeira comunitária que oferece microcrédito e também serviços financeiros para empreendedores de baixa renda, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. Eles fornecem acesso a financiamento, treinamento em gestão financeira e também lhes dão suporte técnico para os pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico local, para que haja redução da desigualdade. Temos também o projeto Guri, que é um programa de educação musical gratuito que atende a milhares de crianças e adolescentes em comunidades carentes em todo o estado de São Paulo. Eles oferecem aulas de música, instrumentos e coral, além de promover atividades culturais e sociais, proporcionando oportunidades de desenvolvimento pessoal e artísticos para os jovens de baixa renda. Temos também o Instituto Sou da Paz, que é uma organização da sociedade civil que atua na promoção da cultura da paz e na prevenção da violência urbana no Brasil. Eles desenvolvem projetos de educação e também de pesquisa, além de oferecerem formação em mediação de conflitos e direitos humanos para jovens e comunidades em situação de risco. Temos também o Instituto Identidade do Brasil, que é o IDBR. O IDBR é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para promover a igualdade racial e de gênero no Brasil. Eles desenvolvem programas de captação, mentorias e networking, tanto para profissionais negros, mulheres, além de promoverem campanhas de conscientização e advogam sobre a importância de diversidade e inclusão no mercado de trabalho. E por último, temos a Rede Asta, que é uma organização social que promove o empreendedorismo feminino e o comércio justo no Brasil. A Rede Asta apoia artesãos e pequenos produtores de comunidades carentes, oferecendo treinamento em técnicas de produção, acesso ao mercado de trabalho e apoio para o desenvolvimento de negócios sustentáveis, contribuindo assim para a geração de renda e empoderamento econômico das mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, esses exemplos que eu citei aqui, eles destacam o potencial transformador dessas iniciativas locais, comunitárias e colaborativas no combate a essa desigualdade no nosso país. Ao promover o acesso a oportunidades e desenvolver as habilidades e fortalecer essas comunidades, essas iniciativas estão ajudando a construir um futuro mais justo, inclusivo para todos os brasileiros. Com isso, eu quero concluir aqui fazendo uma rápida recapitulação de tudo que nós vimos até aqui. Nós exploramos aqui o tema da desigualdade social no Brasil e os seus impactos profundos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Discutimos como essa desigualdade social é resultado de fatores históricos, econômicos, políticos e culturais e como eles contribuíram para que houvesse essa desigualdade, essa distribuição de renda, que eu posso chamá-la de injusta, assim como também a desigualdade no acesso à educação, à saúde, à moradia e à segurança. Nós analisamos também as principais causas da desigualdade social, que são a herança colonial,
a concentração de terras e o sistema político-econômico, além da falta de acesso de serviços básicos. Nós vimos aqui exemplos inspiradores de iniciativas de combate à desigualdade social, incluindo organizações da sociedade civil, empresas e projetos comunitários que estão trabalhando para promover a inclusão social e econômica em diversas áreas do país. Diante dessa urgência e da magnitude desses desafios, é de suma importância que todos nós nos engajemos ativamente na luta pela justiça social e pela igualdade de oportunidades no nosso país. Como cidadãos conscientes, nós temos o poder e a responsabilidade de fazer a diferença. E podemos fazer sobre os mais variados aspectos, ok? Por isso, eu quero te convidar a se informar cada vez mais sobre essas questões relacionadas à desigualdade social, a refletir o seu papel pessoal na sociedade e a se envolver em iniciativas e movimentos sociais que promovam inclusão, diversidade e justiça. Isso pode incluir desde um voluntariado em uma organização social, apoio a um projeto social, participação em uma campanha de conscientização e a luta por advogar políticas públicas e mais justas. E lembrando que um fator que sempre será de extrema importância é o nosso direito de voto. O direito de voto ele é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Nós tivemos há pouco eleições nacionais e estaduais, né? E agora nós vamos, nesse ano, ter as nossas eleições municipais para prefeitos e vereadores em nossas cidades. Por isso, é de extrema importância a sua consciência, a sua seriedade, o seu comprometimento na hora do seu voto. Isso pode decidir muito sobre como nós iremos viver. Nós precisamos entender que juntos, trabalhando juntos, podemos criar um futuro mais justo e igualitário para todos os brasileiros, onde cada pessoa possa ter acesso às mesmas oportunidades, porque isso é o que caracteriza a igualdade. Então, junte-se a nós, vamos nos movimentar nessa jornada rumo à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Quero te dizer que o momento é agora. Com isso, eu encerro essa reflexão sobre esse tema da justiça social, aliás, da desigualdade social no nosso país. A desigualdade social, sobre a realidade dela e os desafios que elas nos proporcionam. Que você possa refletir sobre tudo isso, que isso possa ter um impacto em sua vida, em sua forma de pensar, e possa te levar a decisões, a ações que possam contribuir para a melhoria da nossa sociedade.